Hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias. O profeta Elias se viu numa situação desesperadora, pois a rainha Jezabel era uma rainha iníqua, era uma feiticeira, ela adorava o falso deus Baal e era casada com o rei Acabe, que também era um rei iníquo, que havia abandonado o pacto com Iod-Re-Vav-Re, que era o Deus de Israel. De modo que Elias havia feito uma prova para desmascarar a rainha Jezabel. E ele juntou todos os profetas de Baal diante da nação de Israel e disse: hoje nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus, se é Baal ou se é Iod-Re-Vav-Re. E Deus provou que o verdadeiro Deus era Iod-Re-Vav-Re. Naquela prova onde Elias pediu para juntar as pedras com água, e veio fogo do céu e destruiu todas aquelas pedras, aquela água. E aí Elias falou: agora já está provado quem é o verdadeiro Deus. E esses falsos profetas aí da rainha Jezabel, que adoram a Baal, eles devem ser mortos. Aí todos aqueles profetas de Baal foram mortos. Havia cerca de 400 profetas de Baal. E quando Jezabel ficou sabendo disso, ela mandou matar Elias. E Elias ficou com medo. Não é porque Elias servia a Deus que ele também ia dar a cara para bater. O cristão também hoje em dia não é porque ele teme a Deus, que ele faz a vontade de Deus, que ele vai se expor. Porque Jesus diz: tendes de ser inocentes como as pombas e cautelosos como as serpentes. De modo que Elias fugiu através de uma jornada de 40 dias e 40 noites até o verdadeiro Monte Sinai, que fica lá na Arábia. O Monte Sinai fica no Monte Horebe. E o Monte Horebe não tem nada a ver com o Monte Carmelo, lá na região de Israel. Mesmo porque foi lá na região do Monte Carmelo que houve esse desafio onde os profetas da rainha Jezabel, que adoravam a Baal, eles foram mortos. Então não teria nenhum sentido Elias esconder numa daquelas cavernas que existia ali no Monte Carmelo, porque ele seria uma presa fácil. Jezabel iria encontrá-lo ali e iria matá-lo. Então não foi nessas cavernas que Elias foi se esconder. Ele viajou 40 dias e 40 noites e foi lá no Monte Horebe. O Monte Horebe fica na Arábia. Isso está em Gálatas, capítulo 4. É só vocês pesquisarem na Bíblia. E 1 de Reis, capítulo 19, versículo 9, mostra que Elias foi para essa caverna lá no Monte Horebe, que é no Monte Sinai. E Horebe era um conjunto de montanhas. E o Monte Sinai era a montanha maior desse conjunto de montanhas, onde foi que Deus desceu através de um anjo e deu os 10 mandamentos para Moisés, através de raios, trovões, uma manifestação maravilhosa, de um milagre estupendo que aconteceu ali naquele Monte Sinai. E Elias foi se esconder numa caverna que havia ali próximo ao Monte Sinai, porque é um conjunto de montanhas, o Monte Horebe. O Monte Sinai é o maior, mas ao lado do Monte Sinai tinha um outro monte de rocha, monte rochoso, e ali tinha uma caverna. E foi ali que Elias se escondeu. E Deus, através de um anjo, apareceu ali para Elias e conversou com ele o que estava acontecendo. E ele falou: olha, eu fui muito ciumento pelo Deus de Israel, pelo Deus Iod-Re-Vav-Re, e estou fugindo, e só eu que escapei, porque a rainha Jezabel está matando todos os profetas. Como vocês veem, então, falar a verdade é um desafio, requer coragem hoje em dia, porque os cristãos têm uma obra evangelizadora, têm de falar a verdade. Então requer coragem, e muitas vezes nós temos que usar de estratégia para não causar problemas. E então Elias fugiu para essa caverna. E ali Deus sustentou Elias, porque ali não tinha alimento. E a Bíblia diz que até mesmo os corvos, esses pássaros pretos que voam, eles levavam alimento para Elias. De modo que ser um profeta de Deus requer coragem. E Elias falou que só ele que havia conseguido escapar.
Aí Deus falou para ele: não, Elias, você está enganado, não foi só você que escapou não. Tem mais 7.000 profetas lá em Israel que não dobraram o joelho diante do falso Deus Baal. Então esse anjo de Deus falou que tinha mais 7.000 lá que Elias não sabia. Elias achava que era só ele que tinha escapado. Então você veja que não é porque uma pessoa é um profeta de Deus que ele é obrigado a saber tudo. Porque muitas vezes Deus não informa tudo para o profeta de Deus. Deus tem esse poder, ele tem essa autonomia, ele tem essa prerrogativa de omitir certas ciências, certos conhecimentos para o seu povo. De modo que o próprio Jesus disse que o dia e a hora do fim ele não sabia, nem os anjos sabiam, mas somente o Pai sabia. Jesus foi categórico, ele falou, unicamente o Pai sabe, só o Pai é que sabia dia e a hora do fim. Filho de Deus, o primogênito de Deus, não sabia coisas que seu Pai sabia. Isso está registrado em Marcos 13:32, Mateus 24:36. Mas eu costumo citar Marcos 13:32 porque aí fala categoricamente que o filho não sabe o dia e a hora do fim. Porque já em Mateus 24:36, aquela Bíblia dos Giriões, eles ficaram com tanta raiva, mas com tanta raiva que dizia que o filho não sabia, que eles tiveram a audácia de tirar a palavra filho na tradução lá de Mateus 24:36, então colocou lá, acerca do dia e da hora do fim, ninguém sabe nem os anjos, mas só o Pai. Eles omitiram a palavra filho, porque eles falaram, não, nós não admitimos que o filho não sabe, o filho tem que saber, porque ele é a trindade, são 3 pessoas iguais, então Jesus tem que saber tudo. Então eles tiraram de Mateus 24:36, algumas bíblias dos Giriões não tem a palavra filho lá em Mateus 24:36. É lamentável, mas é a verdade tem que ser dita. Elias foi perseguido porque ele disse a verdade. Então dizer a verdade causa perseguição. E Jezabel queria matar Elias. E Elias foi lá nessa caverna, longe. Viajou 40 dias e 40 noites para chegar lá no Monte Sinai, na Arábia. Foi lá que Deus apareceu para Moisés. Não foi no Egito, não. Quem disse que o Monte Sinai é lá no Egito está enganando vocês. Estão sendo enganados e estão enganando. Não foi no Egito, não, que tinha esse Monte Sinai. Esse Monte Sinai aí foi criado, talvez por estratégia de comércio e outras coisas mais, mas a verdade tem que ser dita. Elias foi para o Monte Horebe, que fica lá na Arábia. Viajou 40 dias e 40 noites, foi lá na Arábia. Lá que ele teve um pouco de segurança para se esconder da Jezabel que queria matá-lo. Hoje, muitos verdadeiros cristãos, muitas vezes, têm que usar de anonimato, não pode chegar a dar a cara para bater devido às verdades que ele fala, principalmente os dissidentes. Quando eu mostro algumas verdades aí do corpo governante, então vai que alguma pessoa aí doente mental, um psicopata, ele resolva ter uma ação drástica contra esse dissidente e pode até mesmo afetá-lo, sua integridade física. Por isso que muitos preferem não aparecer para uma que não querem ter destaques para si, porque a verdade ela tem que ser promovida por aquilo que ela é. Por ser a verdade, não pela pessoa que traz, né? Assim como o carteiro leva a mensagem e a pessoa recebe a mensagem, mas não olha na cara do carteiro. O carteiro é apenas um mensageiro. A pessoa vai dar real importância para a mensagem que está sendo levada pelo carteiro. O representante de Deus também, ele não deve dar importância assim para a sua aparência. Eu tenho que mostrar quem eu sou, porque eu não posso esconder nada. Não, tem certas coisas que tem que esconder. Que nem Elias, ele precisou fugir lá para se manter vivo, para que ele pudesse continuar sendo útil para o Criador, né? Porque ele era um profeta bem capacitado. Agora, se ele fosse morto, aí Deus ia perder um excelente cooperador na obra evangelizadora, certo? Então, o que aconteceu com Elias serve de exemplo para nós. Nós não devemos nos expor, devemos ser cautelosos na mensagem. Quando nós vamos pregar, muitas pessoas não querem ouvir, então nós devemos tomar cuidado. Embora Deus disse lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 5, para o profeta Ezequiel, que ele deveria falar quer a nação de Israel ouvisse, quer se refreasse de ouvir, porque era um caso de rebelião, era uma casa rebelde. Os israelitas, que eram testemunhas de Jeová, se tornaram uma casa rebelde. E Deus falou para Ezequiel, olha Ezequiel, você vai ter que falar, quer eles ouçam, quer se refreiem de ouvir. Já imaginou se refrearem de ouvir o profeta Ezequiel?
Olha a situação espiritual calamitosa que estava a nação de Israel, que eram as testemunhas de Jeová. Era um povo cabeça dura, coração duro. Aliás, Ezequiel aí, capítulo 2 e capítulo 3, fala que a nação de Israel era cabeça dura e coração duro. A pessoa quando está com a cabeça dura, coração duro, ele não ouve mais a verdade, ele não tem discernimento mais da verdade. Mas a missão do profeta era falar a verdade, quer eles ouvissem, quer não. E hoje os evangelizadores que seguem a Jesus Cristo devem procurar falar a verdade, devem anunciar o reino de Deus como a única esperança para a humanidade, quer muitas pessoas aceitem, quer não. Nós vamos encontrar pessoas sinceras, honestas, que vão aceitar, vão ficar felizes, vão dar um sorriso, vão dar uma expressão de alegria quando você fala essa mensagem. Mas você vai encontrar pessoas que são ateias, que não acreditam, que vão fugir do assunto, que vão mudar de assunto logo, porque vocês vejam que eles não estão interessados. Eles já estão com o coração duro, com a cabeça dura. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, quem sabe pode mudar a situação dessa pessoa e ela passar a relembrar aquilo que ela ouviu. É isso aí. Então devemos continuar falando a verdade, assim como Elias fazia lá no passado.